Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para levarmos a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada com orações em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que estiver buscando o Senhor nosso Deus nessa madrugada, junto conosco. Pois, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres, dando continuidade à igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, pois nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, e como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada através de nós, e que cada pessoa conectada conosco venha interagir, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados pelo Pai e o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus.
para que venham engrandecer, louvar e glorificar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setores de suas vidas, para que todos venham ver como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, onde a tua igreja virtual alcançar em cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração conectado conosco através dessa internet. Toda obra da carne e do inimigo venha ser envergonhado e a tua paz, a tua graça e a tua alegria venham transbordar em cada coração para exaltar e bendizer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada com orações. Então, se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever no perfil de nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Então curtem, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Aí alguém pode perguntar, Milena, por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a esses rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e toda live de segunda a sexta, além de orações, esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação e aumentar a sua fé. O primeiro rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. O livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Até lá estaremos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 1 Timóteo, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 2. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor nosso Deus àqueles que precisam e necessitam. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live,
pois a oração dura no mínimo 1 hora, e o nosso sacerdote ora toda madrugada, no mínimo 2 horas de joelho, por todos aqueles que estão aqui interagindo conosco, participando da live, são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus para conosco, e toda semana orações também de joelhos, diretamente de cima do monte, também de madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, ou acompanhando futuramente as gravações, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, serem revestidos e purificados com os poderes que há no Santíssimo Sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de 1 Timóteo é muito importante, principalmente aí para a nova geração, para a juventude. Nós que estamos, parece que estamos chegando agora, e ficam falando, está chegando agora e quer sentar na janelinha. Gente, é o nosso dever e a nossa obrigação. Devemos nos posicionar referente à obra do Senhor, à palavra do Senhor nosso Deus, pregar e anunciar a palavra dele. Não tem limite de idade, não tem limite de gênero, pois o Senhor Jesus, a primeira pessoa da qual ele mandou anunciar que a ressurreição dele havia acontecido, foi uma mulher, Maria Madalena. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, e como é que o apóstolo Paulo exortou ao Timóteo, não ser negligente, mas sim se dedicar na palavra do Senhor nosso Deus, na pregação do Evangelho, no ensino das Escrituras, para que possamos verdadeiramente estarmos, como ele foi bem claro aqui, com a esperança no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Só se espera aquilo que você semeia, como está escrito também lá no livro de 1 Coríntios, que o semeador, ele espera a colheita. A esperança dele está em receber o fruto daquilo que ele semeou. E o Senhor Jesus foi bem claro, Mateus 16, de 24 a 27, eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. E aqui ele mostrou para se tornar um padrão, ou seja, um exemplo, pois devemos imitar os bons costumes. Devemos estar atentos com muita atenção e cuidado, para que nós, ao examinar as obras e os frutos, venhamos a reter aquilo que é bom e se posicionar, repreendendo aquilo que é errado. Pois Eliú, lá o jovem no livro de Jó, capítulo 36, ele era o mais jovem entre todos que estavam ali, mas ele era o mais sábio. E ele esperou todos falarem e depois ele falou com convicção, não com base em achismos, opiniões, o que ele achava, pensava, imaginava, mas sim naquilo que ele havia acabado de examinar em cada um deles. E demonstrou que conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, a vontade do Senhor nosso Deus, não estava sendo prioridade. Por mais que os outros 3 amigos de Jó o tempo todo falaram de Deus, de justiça, de paz, de bênçãos, de prosperidade, de milagres, mas em nenhum momento falaram com aquilo que estava no interior, enraizado em seus corações. E como está lá em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus foi claro, as diferentes semeaduras, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Cada um de nós tem uma capacidade diferente, o Senhor vai cobrar de acordo com cada uma.
Então é necessário que a gente examine com muita atenção e cuidado e não venhamos ser negligentes com aquilo que o Senhor nos concedeu, por menor que pareça aos seus olhos. Lembre-se que a palavra do Senhor Jesus é clara, que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Então, verdadeiramente, um filho dele, justo e bendito, que se posiciona para praticar o correto, é capaz de mudar toda uma geração. Mas é importante que venhamos a nos ajuntar, a interagir, cada um de nós, fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus com perfeição e alegria. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e deixem nos comentários seu primeiro nome, o seu município e seu estado, para estar participando conosco a partir de 1h12 da madrugada e tirando suas dúvidas. E o livro é o livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Joel, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão conosco desde o início da live, sejam novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui, com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Próxima oração a ser ministrada. Lembre-se de fazer essa obra para com o Senhor nosso Deus e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Em algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar e acompanhar cada uma ministração realizada e compartilhar para aqueles que precisam e necessitam. Então vamos à ministração de mais uma oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando na madrugada junto conosco. Que haja o crescimento da fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento ou para onde ela for futuramente. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, protegendo cada coração e edificando cada vida, para que eles possam ser verdadeiras igrejas vivas e móveis, exaltando e bendizendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e demonstrando a gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos fez, através de atitudes. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Antes da ministração no livro de Joel, capítulo 1, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, e que é necessário vocês estarem prestando sempre muita atenção às passagens que ele mencionar aqui na mensagem. Essa live fica salva em algumas redes sociais, onde você vai poder voltar para anotar, para examinar versículo por versículo, para fazer prova de nós, do nosso caráter, se aquilo que nós estamos falando é aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então prestem muita atenção na mensagem que estará sendo apresentada a vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai poder tanto voltar para examinar o início da live, como também você vai encontrar na descrição da live as informações necessárias para você ofertar ou dizimar, independente do valor. Sejam 10 centavos ou sejam 10 bilhões. Na descrição da live você encontra essas informações. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois nós levamos um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, e entre diversos outros benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Então vamos aqui à ministração no livro de Joel, capítulo 1, no versículo 7 ao versículo 13. Vamos do versículo 8 ao versículo 14. Joel, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Joel, vemos que quando tudo ao redor está desmoronando, nós devemos buscar o refúgio ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui deixa bem claro, chamando aqueles que trabalham no templo e aqueles que frequentam, aqueles que estão ali, o povo, tanto o povo quanto a liderança. É necessário haver essa união, essa interação, se posicionar, buscar, se santificar,
para que a presença do Senhor nosso Deus retorne verdadeiramente à essência da sua palavra, do seu evangelho e da sua justiça. Então é necessário verdadeiramente haver quem se posicione para que o Senhor nosso Deus, pois ele foi bem claro, aquele que se vira para mim, eu me voltarei de volta para essa pessoa. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar se alegrando de nós. E através da alegria dele em nós, a nossa alegria se torna incompleta. Lá no livro de Ageu, capítulo 1, o Senhor foi bem claro: recordai do vosso passado, voltar ao primeiro amor, examinar as obras e os frutos, as semeaduras ruins feitas anteriormente, reconhecer que as dificuldades, muitas das vezes que passa, nem sempre é a vontade de Deus, mas sim a consequência das suas ações. E agora, se quiser um futuro diferente, uma oportunidade maior, é necessário que primeiro você reconheça que você precisa ser capacitado pelo Senhor nosso Deus. Pois ele foi bem claro, muitas coisas que ele não nos fala e nem nos entrega, porque a nossa capacidade não permite. O pai não pode dar nada que o filho não vá ser capaz de digerir. Então é necessário que a gente examine com muita atenção e cuidado, vemos a demonstrar a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele já nos fez. Parar de pedir um pouco tudo aquilo que Ele pode fazer e agradecer por tudo aquilo que Ele já nos fez. Tudo para o mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, escolha seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser sorteado de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, 2 Timóteo, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários, que são 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstra aqui o seu interesse em participar e interagir em ser uma igreja viva, sal e luz, bendito do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda semana de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live recebam os poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através desta justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que está ministrando a tua palavra em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar. Eu peço ao Senhor que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que receberem com alegria a tua palavra e as tuas 12 igrejas virtuais, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças ao Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmo 109, para aquele engraçadinho que atrapalhou a ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos continuar aqui. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Justamente nesse capítulo 3 aqui do livro de 2 Timóteo, a gente colocando aí a prova agora no ao vivo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como sempre, o inimigo envia alguém para poder tentar atrapalhar da palavra do Senhor alcançar cada coração. Mas é importante que a gente o quê? Que a gente persista, não desanime e permaneça nos segurando, sendo edificados sobre a rocha, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois aqui ele foi bem claro que aqueles que verdadeiramente estão seguindo a palavra do Senhor nosso Deus serão perseguidos. Porque o próprio Senhor Jesus afirmou: se o mundo vos odeia, primeiro do que a vós, sabei que odiou a mim. Então é necessário a gente lembrar com muita atenção, antes de começar a tentar se fazer de vítima: mas Senhor, olha o que estão falando de mim, mas Senhor, olha como me trataram, mas Senhor isso, mas Senhor aquilo. Recorde tudo aquilo que ele passou. Então antes de você pensar em reclamar para o Pai por tudo aquilo que você está passando, agradeça por: Senhor, verdadeiramente estou passando isso na sua presença. E melhor ainda, se você estiver passando isso por causa do nome dele, da palavra dele, do evangelho dele, da justiça dele, pois ele foi bem claro, ele irá recompensar. Mateus capítulo 5, os bem-aventurados, quando perseguidos, injuriados e mentindo, dizem todo o mal contra eles, por causa da palavra do Senhor, do reino, do evangelho e da sua justiça. Pois aqui deixou bem claro que toda a escritura é sagrada e é útil para todos nós, para a repreensão, para a correção, para a edificação, para que venhamos a alcançar novos patamares já nesse mundo e principalmente no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Temos aí o lançamento dos nossos 12 livros que estão chegando a todos vocês, para instruir vocês na palavra do Senhor, corrigir qualquer mau hábito, trazer uma base sólida, os princípios necessários para você começar a ser edificado na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas e começar a se desenvolver já nesse mundo, mas com o caráter de um cidadão dos céus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Rebanho bendito ímpar, de número 7, o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos. Aí, viu? Perdeu a live no Milho Apertadinho e perdeu o spoiler do apóstolo. A partir de 12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vão deixando aí o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para mais honra e glória ao Senhor Deus, ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E acompanhe nossas lives também, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu estou lá ao vivo interagindo com vocês. Vocês podem participar da live tirando suas dúvidas. E o livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Tito, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 a 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então vamos à ministração de mais uma oração.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada corpo, alma, espírito e coração, nos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, através dessa internet, que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação. E que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, caia por terra toda a obra do inimigo da carne que estiver tentando impedir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, das suas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Em nenhum momento eu especifiquei que era um livro só. Eu disse que estava vendo aí o lançamento do livro. É o meu livro, é o livro, é o livro. Mas nunca especifiquei quantidade. Vamos aqui ao próximo livro. Ao próximo livro? Tá certo. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Por isso que já estamos aí meses nesse processo de criação dos livros para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Graças ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que é quem nos inspira a cada dia. Vamos aqui ao livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Tito, é justamente o contraste ali do livro de 2 Timóteo que foi ministrado. Primeiro, vemos um exemplo de um bom homem, verdadeiramente perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra, em nome do nosso Senhor Deus. E aqui vemos aqueles que são falsos, que falam de Jesus, falam de um Deus, falam de fé, falam de salvação, de evangelho, mas não vivem nada necessário para verdadeiramente exalar a essência de tudo isso, e principalmente para receber as consequências, para receber as bênçãos e os frutos de ser verdadeiro. Pois aqui ele deixou bem claro que eles falam no tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Ah, Milena, ninguém é salvo por obra. Mas é pela obra que você confessa quem é o seu Senhor. É impossível amar ao Senhor Deus sem praticar, sem exercer essa fé. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado, que o Senhor Jesus foi claro, Mateus 25, 31 a 46. Aquele que ele chamou de ovelhas, aquele que ele chamou de benditos do Pai e os recolheu, esses aí estavam dando comida aos necessitados, estavam dando água àqueles que tinham sede, estavam trazendo o alimento todo para o corpo. Todo esse trabalho, esse desenvolvimento social e espiritual que é necessário. E os nossos templos físicos levam oportunidade material de recursos para que vocês também possam fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Pois aqui verdadeiramente nós vemos aqueles que estão reprovados. Estamos aqui trazendo o fruto necessário, o conhecimento necessário e o posicionamento necessário para que todos vocês possam ser aprovados para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, para que jamais testemunhos ruins sejam verdadeiros, mas sim que sejam sempre mentirosos, e todo aquele testemunho verdadeiro sempre venha à tona, para bem dizer e exaltar ainda mais o nome do nosso Senhor.
Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. O próximo livro a ser ministrado de 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16 que contém 16 capítulos. Revelação para alguém aí. 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 1 Coríntios capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 1 Coríntios capítulo 14, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E deixem nos comentários o seu primeiro nome, seu município, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet recebam os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e elas sejam limpas, livres e libertas de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam produzir abundâncias de frutos, ou invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis e amados filhos. É o que eu peço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Presta atenção. O Cláudio Henrique, do Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tem mais gente? Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que Ele que é o amor. O amor é o maior porque o amor é um ser vivo. Amor não é um sentimento, não é uma emoção. Amor é um ser que habita dentro de nós quando nós guardamos e praticamos o seu mandamento. Por isso que tudo ele é capaz de suportar, porque ele já venceu todas as coisas. E ele habitando em nós, e nós estando com ele, somos mais que vencedores. Pois ele foi bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui deixou bem claro que tudo aquilo que nós temos é limitado. Mas o Senhor nosso Deus não é limitado. Então é necessário que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações e buscar verdadeiramente sermos mais que perfeitos, mais que vencedores na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para honrar ao nome dEle, a palavra dEle, a justiça dEle, o reino dEle, o evangelho dEle, porque tudo dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Vamos aqui ao último rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12.
a estarem recebendo uma palavra do Senhor em seus corações. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. E daqui a pouco, a partir de 12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o livro sorteado, o livro de Efésios, que possui 6 capítulos. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Efésios, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Efésios, capítulo 2, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números. Compartilhem para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração que estamos a ouvir agora nas 7 principais redes sociais da internet. Em algumas dessas redes sociais, essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar cada uma das ministrações que se passaram, cada uma das mensagens, das propostas que nós apresentamos a todos vocês. E qualquer dúvida, vocês podem tirar ao vivo de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, no meu canal, @mileofertadim, ou então nos 12 minutos finais dessa live aqui, no @Igrejas Benditas, a partir de 12 da madrugada, ou então entrando em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela, onde essa internet for capaz de alcançar, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet alcançar com essa sua igreja virtual, que os benditos amados do Pai conectarem conosco em um só Espírito. É o que eu peço em nome Santo dos Santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes da ministração no livro de Efésios, capítulo 1, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Você encontra essa mensagem no meu canal, @mileofertadim. Essa live fica salva em algumas redes sociais. Você vai poder voltar e examinar cada uma passagem mencionada na mensagem. Então examine nas Escrituras Sagradas e coloque à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então vamos apresentar a todos vocês a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor,
seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Recado dado a todos vocês. Em algumas redes sociais vocês vão conseguir diminuir a velocidade da mensagem para examinar com muita atenção e cuidado cada uma palavra dita nas escrituras da Bíblia Sagrada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos agora à ministração no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Efésios, nós vemos novamente aqui o princípio do nosso chamado. Sermos santos, sermos irrepreensíveis. Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então é necessário que aquele povo que diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, examine com muita atenção e cuidado. Para de normalizar essa história de que crente é mentiroso, de que crente é isso, de que crente é aquilo, de que crente é aquilo outro. Pare de manchar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, o reino do Senhor, a justiça do Senhor. Lembre-se que nada nesse mundo aqui é referente a você, ao que você acha, pensa e imagina. Provérbios 21, versículo 30. Não existe sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A sua opinião não vai mudar o resultado da sua salvação, exceto que você queira impor ela acima da palavra do Senhor. Aí não pense que a mudança vai ser algo positivo, vai ser algo bom. Quanto antes você se desvaziar do que você acha, pensa ou imagina, e começar a reconhecer, como lá em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo que você possui é parte. E se comparar ao inteiro do nosso Senhor Deus, é uma parte mínima, ínfima. Então vamos examinar a palavra do Senhor, crer nele como está escrito, seguir o caminho que ele preparou para nós, para nos conduzirmos à salvação. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, para que elas possam abundar em nossos corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Abençoado, não sou pastora não, sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. João capítulo 10, um só rebanho, um só pastor, e eu sou. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro pastor. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. E o livro é o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. Livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação.
Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois nós chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, tem a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então examine nossas mais de 100 denúncias, que você encontra uma playlist no meu canal @MillerOfertaDin, com muita atenção e com muito cuidado, para que o Senhor nosso Deus possa estar também te abençoando. Pois o ministério do Senhor Jesus é de casa em casa, cada um ser uma igreja viva do Senhor Jesus, aonde quer que se encontrar, seja em casa, no trabalho, no veículo, onde quer que encontrar, seja sempre para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. E o abençoado ele precisa silenciar rapidamente, porque você começou a usar palavras que a rede social não gosta, tá bom? Então evite esse tipo de vocabulário aí. Entre em contato conosco no privado, em outras redes sociais, que a nossa produção vai estar te instruindo para que você possa verdadeiramente ser livre, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E aqui as revelações são da palavra do Senhor nosso Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. Então escolha o número de 1 a 7 e receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de compartilhar e se inscrever para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. Para interagir conosco, deixe seu primeiro nome, município, estado aí nos comentários, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado em cada coração onde essa internet for capaz de alcançar, e que essas vidas conectadas conosco possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco e se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço para o cumprimento das tuas maravilhas, para que a tua paz, a tua graça, a tua alegria transborde em cada coração conectado conosco através dessa internet, para que todos reconheçam que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor, e que é digno e pertence em todas as honras e todas as glórias pelos séculos dos séculos. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Estarei respondendo suas dúvidas e interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Mas é necessário que você deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, que aí eu estarei respondendo as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Até lá vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizai
realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Abacuque, temos o Senhor nosso Deus verdadeiramente no controle de todas as coisas. Por mais que aquele que esteja ali na sua presença passe por aflições, veja muitos males, nós devemos confiar sempre na justiça e no juízo do Senhor nosso Deus, pois no momento certo Ele age. Aquilo que é necessário Ele nos ensina, Ele nos faz conhecer. Então é necessário nós verdadeiramente nos posicionarmos confiando e esperando no Senhor nosso Deus. Mas não é esperando de braços cruzados, é esperando com o jugo e o fardo dele sendo colocado em movimento, produzindo abundâncias de frutos, para que ao Ele nos encontrar, ao olhar para nós, Ele venha se alegrar. Tudo para mais honra e mais glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não se esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada. A Gisele Franco, de São Paulo, seja muito bem-vinda, capaz, é graça e alegria, no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu só não queria falar o nome dela todo, que não tinha necessidade. Franco da Rocha é um lugar de São Paulo, então seja muito bem-vinda, capaz, é graça e alegria, no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhem agora o seu número de 1 a 7, gostaria de dar início agora ao sorteio dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. Daqui a pouco vou interagir com vocês nos comentários e tirar suas dúvidas. Escolha o seu número de 1 a 7 para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado com as suas perguntas, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, sobre algumas de nossas mais de 100 denúncias ou sobre os nossos projetos e as inaugurações de nossos templos físicos. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante ou dizimista de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante todas as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver ou para onde você vá. E assim, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos financeiros, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, sejam 10 centavos ou sejam 10 bilhões, porque ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início agora a interação com vocês nos comentários para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração. A ministração não. A abençoada Gisele havia perguntado: onde é feito o batismo de vocês? Então, abençoado, o batismo ele pode ser realizado em qualquer lugar, pois não há nenhuma determinação nas escrituras sagradas. Tanto é que lá no eunuco, no deserto, ele olhou para um tanque e falou: o que me impede de ser batizado ali? Aí o Filipe só perguntou: crês que Jesus Cristo é o Senhor? Eu creio. Então, naquele momento, ele foi batizado. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Não pense que por nós aqui sermos virtuais, a gente deixa de cumprir algum dos mandamentos. Nós realizamos a Santa Ceia, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os protocolos, os ornamentos, os princípios que o Senhor Deus e o Senhor Jesus e os seus apóstolos determinaram que seja feito, nós não omitimos a nenhum deles. Tanto é que nós sempre incentivamos vocês a levarem um de nossos templos físicos para a sua região, para que vocês também possam desfrutar de todos os serviços que é feito presencialmente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A gente afirma que as igrejas virtuais são mais eficientes que os templos físicos, mas os templos físicos têm as suas utilidades, estão aí para poder servir, não para ser servido. É um hospital espiritual do qual você vai lá para trabalhar ou então para ser curado, caso esteja com alguma enfermidade espiritual. Por isso que é necessário estarmos examinando sempre com muita atenção e cuidado, para que a palavra do Senhor nosso Deus esteja sempre sendo direcionada pelas nossas vidas. Se o apóstolo é convidado para vir participar da live aqui presencialmente, pois já chegou o momento dele participar também. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Pessoal, todos com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é necessário ter o sacerdote no templo para poder fazer as suas 15 funções. Exatamente. Ensinar as pessoas a como realmente eles se suportar todas as coisas. Exatamente. Principalmente dentro de casa, né? Tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Então é necessário sempre haver sempre esse desenvolvimento, esse trabalho, essa união, essa interação, essa diversidade de ministérios, mas sempre trabalhando em união. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. E o abençoado havia perguntado: o Espírito Santo é o quê? Desculpa pela pergunta, mas é uma pergunta necessária. O Espírito Santo, tem dois, na verdade, mas pode falar. Exatamente, ó. O Espírito Santo de verdade. Está lá onde? João 14, 15 e 16. Exatamente. O Espírito Santo de verdade. Porque se você não falar de verdade... Ele é um ser. E ele é um ser. Ele é um ser. Assim como o Senhor Jesus é um ser, ele também é um ser. Entendeu? Exatamente. Por isso que pecado contra ele não tem perdão. Exatamente. A Inês abençoada, ou Inês, não sei, deixe aí nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, que estaremos respondendo as suas dúvidas e interagindo com você nos comentários. Mas é necessário que você deixe seu município e seu estado aí nos comentários. E ele para te estar ensina participando. todas as... O Espírito Santo de verdade te ensina todas as coisas. Onde está escrito isso? João, capítulos 14, 15 e 16. Exatamente.
Também, tem outros livros também, mas esse aí é Exatamente, o básico é o para básico. poder entender. A Inês é do Rio E de Janeiro, detalhe, qual que parte? ensina na tua casa. Exatamente. É o professor particular mais eficiente do mundo. Exatamente. Melhor do que ele não existe. Tudo para mais uma glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, é graça, alegria, nosso Senhor Jesus. E a Inês do Rio de Janeiro aqui havia comentado. As contribuições são necessárias, mas não são dízimos. Jesus Cristo era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Dízimo era cobrado pelos levitas. Aí que você cometeu um erro que, infelizmente, a maioria da liderança religiosa comete. Ela é da capital do Rio de Janeiro. Porque a oferta e o dízimo é coisa do sacerdote. E sacerdote precede a tribo de Levi. Tanto é que você encontra o rei e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, em que Abraão entregou dízimos e ofertas ao sacerdote, para que você veja que antes mesmo de Levi sequer sonhar em nascer, exatamente, Moisés nem Levi sonhava em nascer, já existia o sacerdócio e o negócio de ofertas e dízimos. E o Senhor Jesus, Hebreus capítulo 7, ele puxou a ordem do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não havia erros, porque a de Levi houve erros, houve falhas, houve pecado, iniquidade, houve manchas, que somente o Senhor Jesus precisou ser puxado um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então pronto, então você já viu aí. Ó, isso é só o básico para você poder entender. Exatamente. Mas eu vou dizer de uma maneira mais profunda, que eu vou dizer para você que é antes de Abraão. Exatamente. Eu mostro lá, está na Bíblia Sagrada, ela que é antes de Abraão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam assim tomar a palavra do nosso Deus. Ele falou, entregou o dízimo dos espólios de guerra, e foi só uma vez. Mas, por quê? Você queria... Ah, entendi. Você queria um registro de toda vez que o Abraão entregou a oferta ou dízimo em algum momento? E um detalhe, tá? E um detalhe só para você poder gravar aí também. Ele não tinha igreja nenhuma, tá bom? Exatamente. Não tinha templo nenhum. Porque isso não era ofício. Todo sacerdote não era obrigado a ter um templo. Você vai lá em Juiz, versículo... Juiz... Vai lá em Juízes, né, na verdade, 18. Você vai ver lá Mica. E Mica, realmente, ele tinha na casa dele, o quê? Um sacerdote que trabalhava para ele, o quê? Exatamente. Como funcionário. Temos tá aqui bom? o Cristiano lá de Angélica, Mato Grosso do Sul, perguntou se... Não posso falar a palavra exata, que se ele se eliminar, ele vai para no inferno. Deu para entender? Se eliminar. Então você vê que é isso aí. Isso está lá também, ó. O Senhor Jesus levantou, foi reis e sacerdote sobre todas as nações, tá bom? Exatamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Agora responde ali o abençoado ali, para ele não fazer isso. Não, exatamente. Com certeza, abençoado. Isso aí não adianta você fazer isso de forma nenhuma e nem aconselha ninguém fazer isso, porque você pode ter certeza, você é corpo, alma e espírito. E nenhum desses te pertence. Eu já passei por tudo isso que você está aí imaginando, eu já passei por isso tudo. Eu já fui dado como eliminado já. Como eliminado 3 vezes, certo? E estou aqui hoje. E eu posso dizer para você que não há dor nenhuma quando vai parar, não. Mas o negócio é as consequências que vem depois, que é uma prisão eterna que o Senhor Jesus está esperando todo mundo lá. Exatamente, por isso que é necessário examinar com muita atenção e cuidado. Inês abençoada, você está seguindo... Faz um desafio, faz o seguinte, faz um desafio. Se você consegue provar essas suas afirmações, então faça um desafio. Faça um desafio. A gente está oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada. Se alguém mostrar que a sacerdote não é bíblico. Mas é mais de 730, porque tem muita denúncia falando sobre isso. É só ela falar só assim. Porque o que está encabulando ela aqui é o dízimo e a oferta. Então, se alguém provar que dízimo e oferta não é bíblico e não procede do Senhor Jesus Cristo, eu estou dando 200 milhões de reais. Isso aí, ó, isso já estou há 2 anos na internet. Mais de 2 anos. Então pronto, é e só aqui... fazer o desafio e pronto. Diante do juiz, aquele que estiver errado tem que pagar. Só isso que eu te falo. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, poxa vida, pra mim não tem mais salvação. Abençoado, não fale isso não. Porque falavam isso também pro nosso sacerdote e apóstolo. E cá está ele. Falavam que não tinha salvação e aqui estou eu, aqui, ó. Falavam que ele não ia durar uma semana sendo convertido. E na verdade tá aí, ó. Hoje, para honra e glória do Senhor, todos os religiosos, todos eles com mimimi, estão todos eles encurralados no mundo todo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então persevere firme e forte na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje habita em mim, está em mim. Isso aí é fato. Eu desafio qualquer um. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E aqui a Gisele havia pedido para poder falar sobre o véu. Aqui está o véu. O cabelo da mulher serve como véu.
Não, exatamente, o véu é um, mas na verdade eu sei do que ela está falando. Quando o Senhor Jesus foi lá, o véu rasgado? exatamente, Sim. é desse véu que ela está falando, né? Eu creio que esse Tem dois véus, né? Não, exatamente, tem dois véus, mas esse véu que ela está falando lá do sumo sacerdote lá, que no qual o Senhor Jesus agora é o sumo sacerdote. E abaixo dele vem os sacerdotes que ele nomeou. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Todas as nações, tá bom? Todas. Não tem aquele negócio que é de todas as nações. Glória a Deus, Jesus. Eu tô surpresa aqui que o David finalmente falou alguma coisa que é verdade. Que ele comentou, o dízimo é antes da lei, durante e depois, até hoje. Amém. Exatamente, Tá abençoado. 100% certo. É o que eu tô falando. O nosso Deus faz muito milagre, não é nem? Glória ao nosso Senhor e Salvador. Mas é isso aí, abençoado. É, o dízimo e a oferta é antes de Abraão. Exatamente. Tudo para Eu mais mostro lá na glória a Bíblia Deus. Sagrada, por isso que eu tô falando assim, por isso que ninguém me desafia. Porque eu vou mostrar lá que é antes de Abraão, Glória depois vem a Deus. Abraão, depois Melquisedeque, e aí por aí fora vai. E agora, uma aconselho ali para o cristiano também, para todos aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sair dessas angústias, dessas ansiedade, depressão, de tudo aquilo que trabalha nesse mundo aqui natural e no mundo espiritual, tentando de alguma forma te tornar infrutífero, te fazer sair desse mundo sem receber o melhor do Senhor nosso Deus. Isso, joga o seu Todo-Poderoso. joelho no chão, vai. Coloque o seu joelhinho no chão, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Leia lá a passagem em voz alta e declare em voz alta com o seu joelhinho no chão. Senhor Jesus, eu entrego sobre o Senhor o meu jugo e o meu fardo, que são pesados, e tomo sobre mim o seu jugo e o seu fardo, que é leve e suave. E eu vou me juntar com esses irmãos para produzir frutos em abundância. Tudo para mais uma glória ao Senhor Jesus. Trabalhar para o Senhor, colocar o seu jugo e o seu fardo em movimento. Entre em contato conosco através do Nós vamos privado. te dar condições de todas as formas, tá? Muitíssimo Tanto bem. financeiramente como Glória ao naturalmente, Senhor de todas Jesus. as formas a gente vai te dar condições para você verdadeiramente sair dessa situação que está aí. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Exatamente. Entre em contato conosco no privado para serem aconselhados, instruídos. Façam uma oferta nesse ministério nosso Senhor Deus, independente do valor. O cristiano precisa fazer uma oferta para se limpar, para te ajudar a sair desse momento que você está aí passando por essa dificuldade, esses vícios que você está enfrentando. Faça isso, faça uma oração também. Faça uma oferta independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões. Faça uma oferta e coloque seu joelhinho no chão. E pode fazer prova do Senhor que está conosco. Senhor, se o Senhor é verdadeiro e o Senhor está com o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, então eu vou ser livre dessa situação que eu estou. Pode colocar a prova É assim que mesmo. se faz, fazer prova dele e invocar o nome dele. Exatamente. É isso aí. Você não sabe como você pede ajuda à sua irmã aí, que você vai poder aprender para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para você poder fazer, E mas não vambora. deixe de fazer. Exatamente, vamos andar juntos. Muitíssimo bem. Independente de qualquer lugar do Brasil que você estiver, nós vamos te ajudar de todas as formas, tá bom? Muitíssimo bem. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Lembre-se que essa live Entra fica lá no nosso salva. particular. Entra lá no privado, No bate-papo, privado. mensagem, depende da rede social. Entre em contato conosco. Deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, interaja conosco, peça a inauguração de nossos templos físicos na sua Qual região, estado? fale com os obreiros, fale com os políticos, fale com os empresários, empreendedores, comerciantes e até mesmo com os moradores de rua. Pois nós temos aqui oportunidade para todos vocês serem grandes para exaltar e glorificar ainda mais o nome do nosso Senhor. Pois através do Filho, o Pai é glorificado. Eu agradeço imensamente a Ó, presença em de vocês Mato aqui. Grosso, meu filho é daí, tá? Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor É, meu Jesus. filho tem família aí. Glória ao nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @milhaofertadim e aqui no @igrejas benditas, a partir de meia-noite 7. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.